A palavra diz em Salmo 115. Qual é o Salmo? Salmos 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, Tem ouvidos e não ouvem, tem narizes e não cheiram. suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequeno como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Aleluia! Nós bendiremos o nome do Senhor. Com certeza essa palavra que é uma palavra tão poderosa, né? Um dos salmos que o nosso querido rei Davi foi impulsionado pelo Espírito, e como foi tremenda. E o título dessa palavra já diz assim, pastor Jones: honras somente a Deus. A quem nós devemos nos portar, né? A quem nós devemos nos prostrar, a quem devemos honra, glória, louvor, adoração, a quem nós devemos toda a nossa atenção, tanto nessa manhã quanto para a nossa vida inteira, para o nosso Deus. Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, toda adoração. Como falamos, tudo está no controle dele e das mãos dele não sai. Muitas vezes nós, com algumas situações da nossa vida, pensamos que nós vamos sucumbir, que nós vamos afundar. Mas ele continua dizendo para mim e para você: ei, eu estou no controle de tudo. Eu sei o início e o fim de todas as coisas, está nas minhas mãos. E quando nós que temos vontade de conhecer o Senhor, estamos no processo de conhecê-lo mais e mais, nós somos invadidos, abrilhantados pela graça dele, e nós temos a revelação desse Deus tão poderoso, tão forte, tão misericordioso, porque a misericórdia dele, o amor dele está para todos, como diz a palavra, do menor ao maior, pastor Jones. Pois é, e as honras que devem ser dadas ao Senhor, pastor Moisés, é uma honra que traz bênção. Começamos este programa determinando a bênção do Senhor sobre a tua vida, que a bênção recaia sobre você. Quanto mais você honrar o Senhor, mais o Senhor vai te honrar. A palavra dele diz: honrarei os que me honrarem. Os que buscam ao Senhor certamente o encontram. Lá em Provérbios está escrito que a gente deve dar honra ao Senhor com todos os nossos bens e com a primeira parte de todos os nossos ganhos. Com as primeiras horas do dia, abriu os olhos, amanheceu mais um dia, honre ao Senhor com a tua oração, com o teu agradecimento pelo fôlego de vida e tudo que tu tens de mais precioso, que é a tua vida, o fruto dos teus lábios, o novo cântico, o louvor que flui do teu coração. Honre ao Senhor, porque somente Ele merece a honra, a glória,
porque Ele tem todo o poder para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente mais. Então, neste dia que o Senhor fez, honre ao Senhor e tenha por certo que a bênção dele virá sobre a tua vida. É verdade, pastor Jones, a bênção dele está sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a tua casa. Sem dúvida, o Senhor fez algo diferente na tua vida a partir do momento que você quis conhecê-lo. Então, viver com o Senhor é viver aventuras maravilhosas. Existem processos, dificuldades, sim, mas a bênção dele está conosco. Ele está conosco, ele não nos deixa sozinhos. E nesse contexto aqui do que a palavra está falando, as nações, aqui no versículo 2, está dizendo aqui em outra versão: por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai som nenhum. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que o fazem e os que neles confiam. E aí, pastor Johnny, a gente já vai pensando aqui, a que Deus nós queremos servir, né? A quem nós devemos invocar? Claro, é o Deus verdadeiro, aquele que pode todas as coisas, porque a palavra está nos instruindo aqui. Se nós invocarmos a outros deuses, nós seremos semelhantes, nós seremos iguais a esses deuses que não são o Deus verdadeiro. E claro que eu sei que você e eu nessa manhã, nós queremos invocar o Deus verdadeiro, um Deus que tem mão, um Deus que tem pés, que caminha, que é um Deus que não é parado, né? Um Deus que está em movimento. É por isso que existe o fôlego de vida, inclusive em nós, pastor Jones, por causa desse movimento. A palavra diz que ele soprou em nós o sopro de vida. E o nosso Deus é um Deus criador, pastor Moisés. Ninguém formou o nosso Deus. Ele disse na sua palavra que antes dele nenhum houve, depois dele nenhum haverá, porque não haverá depois. E esses deuses, com D minúsculo, são deuses criados, moldados, formados à imaginação do homem, à inteligência do homem, que não reconhece o senhorio de Deus, do Deus verdadeiro, o poder de Deus, e procura subterfúgios para ter a sua confiança, para depositar a sua confiança e dizer: aqui está o nosso Deus, ou aqui estão os nossos deuses. Mas o Deus verdadeiro, Deus de Israel, aquele que resgata, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que salva, aquele que ouve oração, porque os seus ouvidos, ele tem ouvidos, não estão tapados para que não possa ouvir o teu clamor. Os braços do nosso Deus não estão encolhidos para que ele não possa estender e te abençoar. Nem tampouco os seus olhos estão fechados, porque os olhos do Senhor percorrem sobre toda a terra. Então, pastor Moisés, quando a gente faz a comparação do Deus verdadeiro, do Deus criador, o Deus que fez a lua, que fez os astros, que fez os céus, que fez a terra, que fez todos os seres da terra e do universo, esse Deus verdadeiro merece a honra. Esse sim, tem braços, tem pés, tem mãos, tem olhos, tem ouvidos, se movimenta. É o Deus que estava no princípio, é o Deus que está hoje presente na nossa vida e é o Deus que também estará sempre no nosso futuro, porque ele já está lá. É verdade, esse futuro que só ele sabe, mas com certeza é algo que ele quer de bom para cada um de nós. Eu estava observando o pastor Jones falar e quão tremendo é viver essa verdade, essa vontade em Deus, esse Deus verdadeiro, esse Deus, como ele disse, que tem mão, que tem pés, ele é um Deus invisível, porém ele é real, né, pastor Jones? Real. Um Deus real. Já tivemos nossas experiências, nós temos nossas experiências e é por isso que nós compartilhamos a nossa fé, porque Deus verdadeiramente fala. A palavra diz que antigamente ele falava através dos profetas, hoje ele fala a nós através da sua palavra.
da Bíblia Sagrada. Quer ouvir todo dia a voz do Senhor? Abra a palavra que Ele deixou para nós e Ele certamente tem palavra de vida eterna. Só Ele tem palavra de vida eterna, um futuro e uma esperança. É verdade, pastor Jones. E observando a palavra um pouquinho aqui, sobre tudo, só Ele tem esse futuro e essa esperança. Ele diz, olha, aqui na palavra, que existe o Deus verdadeiro e os deuses falsos, não é isso? E o homem em si, ele sempre está procurando algo ou alguém para adorar, né? Porque existe uma vontade do nosso coração de adoração, e essa vontade de adoração não foi colocada por pessoa comum, não, foi colocada por Deus, para que nós viemos retornar para Ele, porque se tudo provém dele, tudo retorna para Ele. Só que na nossa confusão diária, pastor Jones, vamos colocar assim, na nossa vida que muitas vezes fica confusa, nós procuramos adorar a tudo e esquecemos de olhar para quem realmente merece adoração e honra, que é o Deus verdadeiro. E por isso que está aquele vazio muitas vezes no nosso coração, porque nós procuramos, nós queremos encontrar algo, alguém para adorar. E aí, querido, querida do Senhor, quero dizer para você, o Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus, que é o Deus de Israel, aquele que pode todas as coisas, Ele sim merece adoração, Ele sim merece louvor, Ele sim merece honra, porque os deuses, outros deuses, a palavra já está dizendo, não tem nada, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram. O nosso Deus não, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele é um Deus em movimento, como a gente está colocando aqui, e é um Deus totalmente necessário para a nossa vida. Por isso que tem essa vontade, esse desejo de nós estarmos adorando algo ou alguém. E eu quero dizer para você, o Deus verdadeiro, o Deus dessa palavra, Ele quer me alcançar todos os dias e quer te alcançar todos os dias, porque a palavra diz que Ele quer ser encontrados por nós, pastor Jones. Ele não está escondido, Ele quer ser achado por nós. E Ele também nos procura. E Ele diz assim, sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Planos de vos dar um futuro e de vos dar uma esperança. E é interessante que o salmista nos convoca a confiar nesse Deus, porque ele confiava nesse Deus. O salmista disse que maldito é o homem que confia no homem, né? E que a nossa confiança deve ser depositada no Senhor. Porque quando a gente confia nos deuses, nesses deuses feitos por mãos de homens, a palavra diz assim, que aquele que confia se torna semelhante, em pura vaidade, em nada. Então, para que você seja bem-sucedido, para que você tenha experiência real com Deus Criador, que te deu a vida, ainda que muitos não aceitam, mas para você ter a sua experiência, busque ao Senhor, confie no Senhor e veja o que o Senhor vai fazer. Porque para confiar no Senhor, pastor Moisés, é preciso ter fé. A fé genuína. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, confia no Senhor Israel, confia no Senhor Arão, confia no Senhor Manaus, confia no Senhor Amazonas, confia no Senhor Brasil, porque certamente feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É verdade, pastor Jones, o senhor disse, sem fé é impossível. E sabe como se adquire fé? Somente tendo relacionamento com Ele. Porque Ele gera o querer e o efetuar nas nossas vidas. A palavra está dizendo aqui no versículo 11, confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. Então tem uma chave para que nós tenhamos um amparo e esse Deus escudeiro é a confiança. E essa confiança não vai ser adquirida de forma que eu leia somente a palavra e pronto. Não é assim. É um processo de leitura da palavra, processo de oração, processo de invocar o nome dele, o processo de dizer para ele, muda a minha forma de estar, de viver, porque eu preciso, porque é dessa forma que o relacionamento com Deus vai acontecendo. O processo de ouvir, pastor Jones, a sua voz. Muitas vezes a gente só quer ouvir, a gente só quer falar para ele, mas tem um processo de ouvir.
Esse processo de ouvir é o processo da confiança. Você ouve, ele coloca ao chão, você põe o pé e aí tudo vai caminhando, tudo vai andando. Quando a gente aprende a ouvir, a gente se torna dependente. E como é bom o filho ouvir a voz do pai, porque a voz do pai nos dá segurança, nos dá conforto. A voz do pai presente está lhe dizendo que quando o perigo se apresenta, ele diz: eu sou contigo, não temas. Assim como ele disse para Abraão, e esse salmo relata muito bem isso. O Senhor disse: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Sou eu quem te defendo, sou eu quem estou contigo. Eu sou teu pai, então não tenha medo, não temas. E a palavra que o Senhor diz hoje para você também é: não tenha medo. O Senhor é o teu escudo, mas Ele será o teu escudo, pastor Moisés, quando a confiança for depositada nele. É verdade, essa confiança gerada acontece no secreto, acontece no momento de adoração, exaltação, invocação, de momento só que você e Deus sabem. É nesse momento que essas coisas são geradas. Inclusive, a palavra está dizendo aqui, olha: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem em região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Você está entendendo? Você que está vivo tem que invocar o nome dele, adorar, louvar o Senhor. Essa situação que você está passando pode mudar totalmente se você abrir a sua boca, começar a mudar o ambiente através da intimidade, através da leitura, através da oração, através do louvor, através da confiança que ele está gerando em você, essa fé que quebra tudo, que vai, a palavra diz que ele vai adiante de nós, endireitando, pastor Jones, os nossos caminhos tortuosos. Se nós estamos vivendo processos e está nesse processo com um caminho tortuoso, Deus vai mudar todas as coisas, porque Ele quer isso. Ele quer com que cada um de nós estejamos próximo a Ele e que venhamos dar certo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então esse é o dia de você louvar ao Senhor. Louvar pelo que Ele faz, adorá-lo pelo que Ele é. E Ele quer ser um Deus presente na tua vida, porque Ele já tem te contemplado. No versículo que fala que Ele é o nosso escudo, pastor Moisés, lá no versículo 9 de Salmo 115, diz também que antes dele ser escudo, Ele é amparo. O Senhor quer te amparar. Sabe o que é isso? Cuidado, zelo. O Senhor tem zelo de vós. O Senhor tem cuidado de vós. O Senhor tem amado a cada um e Ele quer que cada um seja abençoado. Desde que aqueles que confiam no Senhor não são e não serão, nem no presente e nem no futuro, envergonhados. Faça do Senhor o teu amparo. Deixa o Senhor cuidar de você. Aqueles que são nascidos de Deus, diz a palavra, 1 João 5,18, o maligno não lhe toca. Então Deus é o teu escudo, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu amparo, o teu socorro bem presente no tempo da angústia. Fizemos a oração do Pai Nosso e o Senhor Jesus dizendo assim: Pai, livra-nos de todo o mal. Foi a oração de Jesus, só que o Senhor não livrou Jesus da cruz. Ou seja, haverá momentos em que você estará passando por cima das águas, mas haverá momento em que as águas virão para te cobrir, mas o Senhor diz que se passares pelas águas, elas não te submergirão. Sabe o que é isso? É o cuidado do Senhor, é o amparo do Senhor, no meio das dificuldades, das lutas, das turbulências, das tempestades. O Senhor está dizendo: não temas, que eu sou contigo, porque eu sou teu amparo, eu sou o teu escudo, pastor Moisés. É verdade, pastor Jones. E aí eu pensando, ouvindo o Senhor, eu lembrei daquela canção, porque estás comigo, né? Não temerei, né? Porque estás comigo,
É posicionamento. Porque estás comigo, eu não temerei. Deus está contigo, está comigo, em todos os momentos da tua vida, daquilo que você está passando. É não temer. Ele é o amparo, o pastor Jones acabou de falar. Ele é o escudo, esse amparo, esse socorro bem presente. Ele é bem presente, ele não vai falhar não, e ele não vai demorar no momento certo. Ele estará contigo e todas as coisas vão estar alinhadas no Senhor. Não temos dúvida de que ele pode fazer abundantemente, muito mais daquilo que você está pedindo, porque ele é esse Deus. Ele quer esse relacionamento, ele quer ter esse momento de intimidade comigo e com você. E ele continua dizendo aqui para nós, olha, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quanto neles confiam. Então, quando ele está dizendo isso para mim, para você, ele está dizendo o seguinte, olha, confia em mim, porque se você confiar em mim, você vai ser semelhante. Confia e tem intimidade. Se você tiver relacionamento, você vai ser semelhante a mim. Mas se você adorar outros que não podem nada, se você adorar outros, você vai se tornar semelhantes a eles. E aí, a nossa pergunta, tanto para mim quanto para você é, com quem você quer ser parecido? Eu quero ser parecido com ele, porque eu preciso desse Deus verdadeiro para que a mudança dele seja gerada em mim dia após dia. Eu tenho certeza que você não fará diferente, não tem um pensamento diferente, porque você é inteligente, um homem e uma mulher inteligente que quer viver as aventuras com um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é o Deus grandioso, mas que olha para o pequenino, pastor Johnny. O senhor já aparece, o senhor já tem aparência, o senhor já fala como ele, amém, já anda como ele, já se comporta como ele, tem a linguagem dele, porque eu lembrei de Pedro. Pedro, quando tentou negar, não tem como. Não tem como, né? Não tem como. A gente tem a essência de Cristo, temos a marca da promessa. E a gente só pode dar, pastor Moisés, aquilo que a gente tem. E é por isso que nós te apresentamos o Cristo vivo, não o Cristo morto, mas o Cristo que ressuscitou, que foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. É esse Cristo que nós apresentamos e é este Cristo que nós louvamos enquanto nós temos vida. Porque o salmista finaliza o salmo, pastor Moisés, tomando para si uma responsabilidade. Ele diz, nós, porém, complete. Bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. E ele termina com uma palavra, aleluia. Tá vendo? Nós, porém, eu, você, pastor Jones, os nossos irmãos aqui que estão, o pessoal da técnica, o Melk, o pastor Matias, o Nelson, Dalbles, a Valdinha que está lá na TV, todos nós, porém, bendiremos o nome do Senhor desde agora e para sempre. Isso implica dizer que nós teremos vida eterna, porque nós confiamos no Senhor e essa garantia que nos dá é Ele. Quando o salmista coloca para sempre, é porque o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim receberá um galardão, receberá um prêmio, receberá uma coroa. Que coroa é essa? Coroa da vida. E a vida? Eterna. O Senhor veio para nos dar vida em abundância. Exatamente. E é isso que o Senhor tem para mim, tem para você, tem para nós. Uma vida eterna. Não conhece Jesus ainda? Essa aventura eu quero dizer para você. Você tem que viver. Muitas vezes a gente vive tantas coisas, pastor Jones, vive caminhando por tantos lugares e a gente acha que são aventuras. E na verdade são só coisinhas. A aventura mesmo é com Jesus. Ele faz coisas novas todos os dias, diz a palavra. E eu tenho certeza que o meu e o teu coração, estando nele, rapaz, você e eu viveremos aventuras inesquecíveis, porque o nosso Deus quer ter relacionamento, novamente falando, e experiências com cada um de nós, pastor. Porque estás comigo, porque Ele está contigo. Não temas, não temeremos, mas antes confiamos no Senhor.